Conteúdo livre para todos os públicos. Tem hoje também um bate-papo muito importante. A gente vai entender o que fazer quando tudo parece dar errado. Será que com você algum momento desse já aconteceu? Será que você fala para mim, já que isso já aconteceu várias vezes? Talvez você diga, isso está acontecendo agora. Como que eu procedo? O que que eu devo fazer? Eu vou falar com a Esther Sibas, que é escritora e coach, e traz para nós as orientações sobre esse assunto. Com a Esther Sibas, que é escritora e coach. Tudo bem, Esther? Tudo bem, já. Seja muito bem-vinda, viu? Prazer. Esther, a gente escolhe até o nosso bate-papo baseado no seu livro, Quando Falta o Chão, e eu quero começar conversando com você por ele e te perguntar por que você escreve esse livro. Então, o livro Quando Falta o Chão, ele trata de assuntos sobre diversidades da vida, dificuldades. Ou seja, o chão é a segurança, né? É o momento onde você tem tudo no seu devido lugar. O emprego, o filho que vai para a escola e retorna, a saúde impecável, o casamento intacto. E a falta dele fala justamente da circunstância difícil, do momento difícil que de repente aparece na vida, né? Aquele impacto, aquela notícia que você não se programou, não se planejou. E no livro eu trato sobre esses de repentes da vida. Esther, você sabe que eu costumo falar muito ao meu público, a gente tem um grande público de pessoas cristãs, mas a gente tem pessoas também de várias religiões diferentes, ou até sem religião nos assistindo. Mas por ter uma maioria muito grande que me acompanha, inclusive nas minhas redes sociais que são cristãs, eu gosto de falar que a própria palavra de Deus traz exemplos. O próprio Senhor Jesus trouxe o exemplo de um homem que era prudente, que servia a Deus, e de um que era imprudente e não servia a Deus. E a Bíblia fala que os dois construíram a sua casa, uma com alicerce e outra sem, e que para os dois veio chuva, veio vento e veio tempestade. Lógico que houve uma diferença na casa daquele que firmou a sua construção na rocha, mas o que eu gosto de dizer é que a dificuldade da gente é de nós sermos constantes diante de uma vida que não vai ser constante. É difícil você conversar com alguém que nunca passou por nenhuma situação em que falta o chão, não é verdade? Justamente, né? Seja na infância, na fase da adolescência, no casamento, no emprego, em algum momento vai ter a falta do chão, vai ter a falta daquela segurança, vai ter falta, na verdade, do visível, né? E quando falta o chão, é o grande desafio de você se reinventar, de você realmente, igual você falou no início do programa, de usar a fé. Não ter a fé como, eu tenho fé, mas é o momento de você colocar em prática, né? De você pegar esse momento e falar, e agora é eu e Deus, né? A situação está difícil e como que eu posso superar e passar esse momento? E aí, Esther, o que eu percebo é que, às vezes, a mesma pessoa, a mesma família, né? Às vezes irmãos passam pela mesma circunstância e reagem de maneira completamente diferente. Alguém consegue seguir e o outro fica com muita dificuldade para seguir a vida. Isso. É um pouco particular também como a gente reage diante de cada situação? Sim. Eu digo que é por conta das escolhas, porque embora tenham a mesma criação, o mesmo convívio, mas cada um escolhe a fé, né? No caso, a fé que vai seguir, as suas escolhas em relação à vida, o posicionamento, né? E todo dia nós temos escolhas a serem feitas, né? Então, no livro eu trato sobre isso, sobre a escolha de sair da dor, sair do momento difícil, de falar, não, até aqui eu estou fazendo esse caminho e não está dando muito certo. Então, parar e fazer uma reflexão e falar no que eu estou errando, onde eu posso me ajudar e ajudar essa situação a consertar isso daqui. Então, é a questão da escolha mesmo, do que a pessoa escolhe para si. E aí desculpa te cortar, Esther, mas nisso que você fala, eu quero te fazer uma pergunta, porque já até mesmo entrevistando psicólogos, dependendo da linha de direcionamento que eles trazem, já ouvi psicólogos falarem, olha, a pessoa ela não pode aceitar que de repente ela é a coitadinha ou que ela é a depressiva, mesmo sabendo que depressão é uma doença. Cuidado, mas entendam o que eu quero dizer. É importante que em algum momento essa pessoa tenha alta
E aí o que eu percebo é que o coach vem até no movimento de ajudar essas pessoas a entenderem em que momento elas estão e poderem startar e seguir para frente, porque senão a gente se aceita de alguma maneira, ai, para mim tudo dá errado mesmo. Olha, isso acontece comigo mesmo. Toda pessoa que eu começo a namorar dá problema. Todo trabalho que eu começo a trabalhar, o chefe me persegue. Olha, toda vez que eu estou deslanchando me dá um problema de saúde. Eu tenho a impressão de que se a gente não fizer, aproveitando a sua fala, a escolha certa e decidir, talvez, olha, a partir de agora, eu vou tomar minha vida para mim e eu vou seguir com as melhores escolhas, parece que realmente essas histórias vão se repetir para sempre, né? Sim, porque chega um momento que tem que ter essa análise, né? Porque tudo, você está sempre tendo o mesmo resultado, está colhendo o mesmo fruto. Então, espera aí, a situação não é normal. Eu preciso resolver isso daqui. Então, o momento que a pessoa vai procurar uma ajuda de um profissional de coaching, ou de um psicólogo, ou vai recorrer à fé também, né, a fazer uma autoanálise, um autodesenvolvimento e analisar aquela situação e não levar ela só pelo lado emocional. Porque muitas vezes a pessoa se abate, fica triste, desmotivada e acredita que aquilo ali é como se fosse um karma. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não, né? Você tem hoje a inteligência emocional que te ajuda a colocar as emoções no seu devido lugar, né? Como é que funciona isso no trabalho de coach? Explica para nós. As pessoas já costumam te procurar identificando que elas estão com um problema, ou às vezes a pessoa te procura por um problema e ali destrinchando, analisando, você percebe que tem mais coisa lá dentro. Sim, é igual quando nós vamos no médico, né? Uhum. Você chega no médico, pensa que é uma gripe e começa a falar e o médico pergunta quais são os sintomas e vai investigando e perguntando, quando de repente não é só uma gripe. Vou pedir mais exames e nós utilizamos ferramentas como o coaching para ir investigando e conhecendo melhor o coach, né? Que é, no caso, a pessoa que está procurando o coach. E ali nós acabamos realmente, igual você falou, identificando algo por trás, né? E o momento da dor no livro que eu falo é justamente esse autoconhecimento. É um momento, no momento difícil do deserto, da adversidade, é o momento onde nós mais nos conhecemos, porque é um momento que nós nos despojamos de nós mesmos, não tem outra escolha. Você não consegue mais, no momento da dor, ser você mesmo. Meio que, eu falo no livro sobre isso, você meio que se perde por um tempo e você precisa se achar. Então, você vai se achar com a ajuda de Deus, com a ajuda de um profissional, com a ajuda de um amigo. Você vai ter que se abrir para o novo, né? Uhum. E detectar que realmente, às vezes, você está passando por um desemprego, mas nesse momento de desemprego, você vai descobrir um dom, um talento. Então, o coaching, ele trabalha nesse processo de ativar esse dom, de trazer a pessoa para esse novo momento da vida dela, para não ficar lá atrás, mas sim se reinventar. Se você tem pergunta, se você quer conversar com a gente aqui, fazer a sua pergunta para a Esther, pode ligar para 0 operadora 11 3337 5886. Você pode participar ao vivo ou pode deixar sua pergunta com a produção. E aí, Esther, agora, o que eu queria que você explicasse para nós, dentro desse processo que você acaba de nos falar, falando até mesmo sobre emprego, por exemplo, que é um momento em que o país tem muitos desempregados. Pelo IBGE é 13 milhões, mas os especialistas já nos citam que tem pessoas que desistiram, tem pessoas que partiram para outras áreas, tem pessoas que estão trabalhando de freelancer, que nem estão nessa conta mais. E o que eu percebo de muitas pessoas que estão nessa situação é que não tem aquela frase, enquanto uns choram, outros vendem lenços? Tem pessoas que têm mais habilidade para se reinventar. Daqui a pouco a gente vai falar até sobre os riscos, a gente vai ajudar quem quer abrir uma empresa. Eu tenho visto pessoas que tinham um hobby, que de repente perceberam que podia se tornar o trabalho. É verdade que quando a gente está dentro, a gente não consegue enxergar, um profissional pode ver o jogo de fora e te falar, olha, movimenta essa peça, estava tão fácil. Sim, porque, né, igual eu falei para você, no momento difícil, né, no momento do desemprego, que você não tem muita opção, não tem muita alternativa, e então você fazendo uma autoanálise, né, você vai saber qual é o seu dom, qual é a sua capacitação. E eu vejo assim, nos processos de coaching, que as pessoas às vezes minimizam, sabe? Ela até sabe que tem o dom, ela até sabe que ela é boa, que ele é um bom vendedor, que ele é um bom escritor, que ele é um bom profissional em determinado, que ele pode se reinventar. Mas muitas vezes a família,
alguém não acreditou, ele ouviu essa crítica e colocou isso no coração. Então, isso daí limitou, é uma crença limitante, bloqueou ele em determinado período, ele não consegue seguir esse dom. Ou então ele tem vergonha da exposição. É igual um livro, escrever um livro é muita exposição, né? Para mim é algo novo, é o meu primeiro livro. Então, a pessoa tem medo de não ser aceita. Ah, você sempre foi, igual eu sempre fui bancária, quase 10 anos em um banco. Aí você sempre foi bancária, agora você é coaching, agora você é escritora. Como que as pessoas veem isso? Você está preparado para receber críticas, para ver como que as pessoas veem a sua mudança? Porque nem todo mundo te apoia numa mudança, nem né? todo mundo apoia. Então falta muito isso, a questão assim da pessoa acreditar. Falar assim, eu sou um bom vendedor, eu vou vender nem que seja água no trânsito, mas eu acredito... vou me destacar naquilo. Eu vou me destacar nisso, independente do que falaram, que não ia dar certo, que eu não sou bom nisso, mas eu vou desenvolver, eu vou procurar melhorar a cada dia. E o apoio da família, da escola, das pessoas de convívio, elogiar e falar, nossa, que legal, você está partindo para esse novo caminho, que bom que você não estagnou, que bom que você não ficou na inércia, esperando as coisas acontecerem, você está se reinventando. Está agindo, né? Está agindo, isso, porque o momento difícil, ele é um momento de bloqueio. Né? Muitas pessoas ficam bloqueadas, eu sempre fui bancária, então eu sempre fui isso, e eu vou ser isso para o restante da minha vida. Não é assim. E aí, Esther, o que eu percebo também conversando com alguns especialistas, já que a gente está falando um pouco da área profissional, é que quando algumas situações assim acontecem, a pessoa, ela encana que ela quer só fazer aquilo que ela fazia antes e no cargo que ela tinha. Isso. E o mercado não está para isso, né? Então, às vezes, a pessoa, ela vai fazer uma conta financeira, por exemplo. Eu sempre fui bancário e agora eu amo fazer artesanato, eu vou vender artesanato. Ah, mas os primeiros meses eu não vou ganhar a mesma coisa que eu ganhava. Isso não é se rebaixar, isso é começar de novo e daqui a pouco poder até estar ganhando mais, isso. Não é verdade? Às vezes, era gerente, mas agora não vai conseguir um emprego como gerente. Sim. Talvez você consiga até na sua área, se você quer ser CLT, mas você tem que baixar isso, recomeço, não é? Né? E valorizar esse recomeço. Valorizar, se desprender do passado. É um novo tempo, é uma nova oportunidade. Hoje o Brasil é outro, hoje o mercado financeiro me apresenta essas condições. Então é com isso que eu vou remar, é com essas ferramentas que eu tenho que trabalhar, igual o Uber, que é uma porta de saída para muitas pessoas que ficaram desempregadas. Eles utilizam, né, como uma forma de emprego essa empresa, o Uber. Por quê? Porque isso daí é a saída que encontraram. E isso daí as pessoas estão valorizando, né, esse pequeno início, né, de se movimentar em relação a uma outra proposta. E até depois pode ser que até retorne para a profissão anterior. É aproveitar o momento, né? Isso. De repente você ganha muito dinheiro em uma fase, daqui a pouco você volta a ser CLT, não tem problema isso, né? Ser flexível. Flexível com você, flexível com a situação, flexível com o seu entorno, né? Só que aí eu queria te fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu percebo quando a gente fala sobre autoconhecimento. Então eu estou imaginando, a gente sabe que algumas frentes têm que ser abertas. Se essa pessoa está muito tempo sofrendo por um problema, aí ela vai fazer terapia, né? Talvez ela precise de um medicamento para que a terapia surta efeito. O profissional que ela pode procurar para dar essa ajuda, esse start, esse futuro, é também o coach. E o que eu percebo, eu queria que você falasse para nós, é que muitas vezes a gente tem certeza que se conhece, mas a gente também não consegue ver os erros que a gente cometeu para chegar no ponto em que a gente chegou. Então, tá com um problema no casamento, a culpa é sempre da ação do outro. Foi mandado embora? Não, mas é porque o meu chefe isso, aquilo. Ah, tá com problema em alguma área da vida, por exemplo, na saúde? Ah, não, mas também quanto tempo demorou, às vezes, para procurar um médico? Então, a gente também minimiza o nosso erro e como a gente sempre quer achar um culpado, às vezes a gente culpa o outro. E a situação vai se repetir, não é verdade? Sim, se colocar como vítima e não como protagonista, né? Você precisa ser protagonista da sua vida. O seu resultado é fruto do que você plantou, né? Ter a ciência de que o resultado é a sua colheita. Você vai precisar mudar, talvez, né? Você plantou aquilo ali, então você está colhendo. Não adianta culpar os pais, a família, a situação. Não, você precisa entender qual que é o contexto e como você está inserido nesse contexto. O que eu posso fazer hoje para mudar essa situação? O que eu posso fazer para eu me conhecer melhor e até mesmo tomar uma atitude melhor referente a essa situação?
Ó, chegaram aqui algumas ligações e algumas colocações para nós. Eu quero dividir um pouco a história da Júlia de Diadema. Ela disse que quando ela percebeu que a situação estava bem complicada e que ela não ia conseguir voltar para o mercado de trabalho como CLT, ela abriu um brechó e está dando super certo. Que ótimo. É uma excelente alternativa. Excelente. Aliás, eu vejo muita gente, inclusive blogueiras que têm marcas famosas, fazendo esse trabalho com brechó e ganhando dinheiro, né? Que ótimo, parabéns para ela. Uma ótima iniciativa da Júlia, e é né? um ótimo exemplo. E o bom é que essa pessoa que teve essa iniciativa compartilhe, né, com os seus familiares, com outras pessoas e fala, ó, porque tem muitos desempregados, né? Olha, eu tomei esse caminho, eu passei por isso, por essa fase, mas está dando certo. Motive. Né? O mundo precisa de menos críticos e mais motivadores, Sem né? dúvida. Para você falar para a pessoa, olha, tem uma saída, não está tudo fechado. Vende um bolo, começa pequenininho, mas comece de uma forma assim que você tem aquele start, tire aquele projeto. Então, de repente, o seu momento de dor, de falta de chão, vai ser o seu melhor momento, onde você vai iniciar um lindo projeto, onde você vai tirar da gaveta aquilo que estava guardado. Onde muitos casamentos se consolidam, não é verdade? Sim. Às vezes é naquela crise financeira, ou naquele problema com os filhos, uma situação, uma doença, uma situação que você não imaginava, que o casal mais se fortifica, né? Sim, é ali onde você realmente conhece com quem você pode contar. Né? É no deserto que você vai ver realmente contar com quem você pode contar, com quem vai caminhar com você nesse momento difícil. Não está mais dando festa em casa? Quem é que continua frequentando a sua casa, né? É importante a gente ver isso, não é verdade, Esther? Chegou uma pergunta pra gente da Sabrina, de Brasilândia. Obrigada pela sua participação, Sabrina. Você pode fazer como ela e fazer a sua pergunta, tanto entrar ao vivo, como deixar a sua pergunta com a produção. Se você quiser fazer uma pergunta e não quiser se identificar também, não tem problema, tá? 0 operadora 11 3337 588 e nas redes sociais. A Sabrina de Brasilândia quer saber como lidar com a opinião dos outros. Tem dica para isso, Esther? Tem muita. A Sabrina, né? Isso. Então, Sabrina, primeiro você precisa saber que a sua vida, você tem uma história a desenvolver, você tem uma missão, um projeto. É só seu, é único, é como seu DNA, sua identidade. Então, você não pode pensar na opinião do outro para barrar você no seu projeto, naquilo que você precisa fazer. Já pensou se as pessoas que têm os seus grandes feitos escutassem, sabe, críticas negativas ou então aquelas palavras de insegurança referente a ela? Barrado. Às vezes um projeto que hoje ajuda muitas pessoas, né? A gente vê que, por exemplo, tem as ONG, tem as pessoas que se associaram a um projeto e elas tiveram uma ideia e de repente a sair familiar ou para um amigo e a pessoa fala, olha, isso não vai dar certo, desiste, isso é muito grande para você. E se essa pessoa escutasse, né? Ela não poderia talvez ajudar aquele grupo de pessoas, né, que ela faz parte. Então é importante você não ligar para a crítica, não dar tanta importância para a crítica, para que você seja realmente relevante naquilo que você precisa fazer. Porque tem pessoas até esperando por você. E aí, Esther, eu quero te fazer que você nos explique, existem ferramentas. Quem está nos assistindo e tem dificuldade de lidar com a opinião do outro, ferramentas utilizadas pelo coach que podem nos ajudar nisso, né? Sim, nós utilizamos as ferramentas, o que eu ganho com isso, né, na crítica, analisando. O que eu ganho com o que essa pessoa está falando? E o que eu perco? Né? Então, é essa análise que a pessoa tem que fazer, uma das ferramentas. Fulano está falando isso sobre determinado projeto, sobre isso que eu quero desenvolver. O que eu ganho com isso? Se eu ouvir essa pessoa, o que vai agregar para minha vida, agregar para né? mim, né? No que está me ajudando? O que eu vou perder se eu ouvir essa pessoa? Então, uma das ferramentas que nós utilizamos é perdas e ganhos, né? Então, aí a pessoa para analisar realmente. Eu vou perder muito se eu ouvir essa pessoa. E se eu não ouvir, eu vou ganhar com isso. Esse daí é o primeiro passo, né? E aí, se você está pensando, se isso está reforçando a sua ideia, de repente, de ser um empreendedor, de abrir o seu negócio, daqui a pouquinho a gente tem bate-papo sobre isso, porque se tem uma coisa que o coach também nos ensina, é ter pé no chão e planejamento, né? Sim. A gente vai falar sobre isso já, mas não dá para pegar todo o dinheiro que você tem na conta ou fazer um grande empréstimo e sair andando sem planejamento, porque pode não dar certo. Com planejamento, com certeza. Esther, fala um pouquinho para nós sobre uma situação inusitada, que talvez seja a situação em que eu escuto as pessoas falarem, em que mais falta o chão.
das minhas pessoas mais próximas, a pessoa que eu perdi, que mais me fez falta e que mais mexeu comigo foi o meu avô, foi a pessoa mais próxima que eu perdi. E eu me lembro como foi difícil, muito próximo ao meu casamento. Foi muito próximo. Foi 2 semanas antes do meu casamento. Foi tão complicado para mim. Eu estava com Alzheimer, mas como a gente era muito próximo, foi tão complicado para mim. Eu esqueci de buscar o meu vestido de noiva, faltando 3 dias para o meu casamento. Como teve férias, a loja tinha fechado. Nossa. Eles falaram, tudo bom, você vai vir buscar seu vestido? Eu falei, gente, o vestido, porque eu realmente estava com a cabeça toda naquilo. Foi um mês difícil, foi um mês em que ele ficou doente. Lógico, eu superei, hoje ficou uma saudade imensa com o amor, mas com a superação e a certeza de que a gente ainda vai se encontrar na glória. Mas nesse começo, eu percebo que a morte, e mães me falam que morte de filhos, inclusive, é uma situação muito difícil. Aí parece que tudo chegou ao fim. O que fazer nesse caso? Realmente é muito difícil, muito complexo. Eu digo que a dor é inevitável, o luto é inevitável, né? Aquele período de luto, aquele período de dor, de sofrimento realmente por conta da separação, né? Mas no meu livro eu relato sobre a esperança de um dia, igual você falou, de um dia reencontrar essa pessoa. A esperança de ter a certeza deu a pessoa de uma vez. Se você confia na eternidade, você perdeu um filho, um dia você vai encontrar com seu filho na eternidade, né? Esse é o nosso consolo, né? E o luto, eu converso com muitos psicólogos também, amigos, o luto ele tem um período, né? Cada pessoa tem um tempo de luto. E isso daí tem que ser um tempo, chega um momento que ela tem que começar a viver. Né? Chega um tempo que a pessoa tem que fazer uma análise e falar, não, até aqui, né, sofrendo, chorando, nunca vai terminar o sofrimento, na verdade, o choro. Essa saudade enorme vai existir pra sempre, saudade, sim. Né? Mas o que o luto não pode fazer é impedir a pessoa de continuar a viver, porque infelizmente acompanhei algumas pessoas que o luto bloqueia. Né? A dor bloqueia. Então a pessoa desiste de viver. E não é isso que o filho gostaria, não é isso que o pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos. Né? Então eu penso assim, meu pai não gostaria que eu ficasse parada na dor, ali na orfandade, pensando eu não tenho pai, e aquela autocomiseração. Não, eu chorei por muito tempo, mas chegou um tempo que eu entendi, ele foi para a eternidade, um dia eu verei ele na eternidade e o Senhor me confortou e me trouxe esse conforto de saber que eu também tenho um pai, né? Que é o Pai Celeste. Que supre, né? De alguma maneira esse vazio, esse buraco que fica em nós, né? Ele é o consolo, né? Nas horas das tribulações, quando falta o chão, é ele que é a nossa base, né? É a nossa esperança. Sem dúvida. Esther, eu queria que você falasse para nós sobre o momento de procurar a ajuda de um profissional. Porque muitas vezes a pessoa fica remoendo aquilo na área profissional, em qualquer outra área, fica sofrendo e não consegue desenvolver. Muitas vezes a família até tenta ajudar, mas não tem ferramentas para isso. É importante procurar uma ajuda, né? Sim, muito importante. Inclusive, a própria pessoa, talvez, como ela entra às vezes num estado de depressão muito forte, ela não consegue dar essa iniciativa em relação a um cuidado, a um tratamento. Então, os familiares têm que ter essa atenção, né, de ver, por exemplo, a pessoa está se alcoolizando por conta do luto. A pessoa não consegue mais se cuidar da sua rotina, do seu dia a dia, trabalhar, voltar para a normalidade, né? Passou o sofrimento maior, ela não consegue mais reagir, não sai de dentro do quarto. Então, os familiares têm um papel muito importante de aconselhar, de se aproximar e falar, vamos tratar com um profissional, já passou o tempo, então você precisa se levantar, você precisa se reerguer. Geralmente, ela vai precisar de um auxílio, de um suporte profissional mesmo, de outras pessoas, e por ela mesma vai ser muito difícil. Chegou uma pergunta para nós de uma senhora que não quis se identificar. Ela disse que tem 63 anos, que perdeu o marido e ela não está conseguindo recomeçar. Então, qual que é a dica nessa hora? Como você falou, talvez seja a hora de procurar até uma ajuda, né? Ela perdeu tem pouco tempo. Ela falou quanto tempo, Rô, exatamente? 1 ano. 1 ano. É pouco tempo, né? Quantos anos, talvez, de convivência, né? Porque pode ser que leve... É o tempo dela, né? É pouco tempo, né, que ela perdeu o esposo,
Porém, ela precisa agora encontrar um meio onde ela se sinta melhor, onde ela tenha uma qualidade de vida. E os filhos, não sei se ela tem filhos, os filhos querem ver ela bem. Os filhos estão precisando, olham para ela e precisam ver ela bem, precisam entender que ela é a mãe. Né? Foi o pai, mas a mãe está ali. Então, e ela precisa entender que o tempo do marido cessou, mas o tempo dela ainda não. Ela ainda tem muita coisa para fazer, ela ainda precisa realizar projetos, ela precisa viver coisas novas, se abrir para o novo. Então, o que ela tem que fazer? Buscar ajuda, conversar com amigos, com familiares, não se perder na dor, não permitir que essa emoção de tristeza acompanhe ela dia a dia, mas colocar um momento assim onde ela possa melhorar, onde ela possa viver um tempo novo, realmente. Esther, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada. Prazer foi meu. Para quem quiser adquirir o livro ou entrar em contato com você, como pode fazer? Sim, tem o site, que é esthercibas.com.br. Tem o 11 94744 4746 4631 e nas sociais, pelo Instagram e o Facebook, Esther Cibas. Está passando direitinho aí para as pessoas poderem anotar. Esther, mais uma vez, obrigada. Eu muito que sucesso agradeço. com o seu livro, viu? Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Prazer Uma ótima foi todo tarde. meu. Tchau, tchau.